Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia especial de Shabbat, onde temos a oportunidade de estudar mais um presente, mais uma parashat deste ano de 5.785. Estamos quase finalizando o Sefer Bamidbar, né? Isso significa várias coisas. Várias coisas significa estarmos finalizando o Sefer de Bamidbar. Primeiro, que além de que estamos nas 3 semanas, né? As 3 semanas de duelo, as 3 semanas de luto, né? Isto significa que estamos muito próximos do 7º mês, né? O 7º mês que contém várias festividades que são muito importantes para nós, Bnei Israel, né? E sempre temos que estar lembrando nós mesmos se estamos prontos e preparados para essas grandes festividades do 7º mês, né? Então, estaremos falando um pouquinho mais na frente, estaremos falando a que me estou referindo com as festas do 7º mês. Quais são essas festas e por que são tão importantes, né? Mas, por enquanto, você que nos acompanha de casa, fique atento no shiur desta porção da Parashat, que poderemos estar explicando tudo isto, né? Além disso, de que estamos nos aproximando do 7º mês, também estarmos finalizando o Sefer Bamidbar, significa que nos estamos aproximando do Sefer Devarim, do livro de Devarim, que sabemos é o último dos 5 livros da Torá, né? Então estamos prestes e próximos a finalizar o estudo da Torá neste 3º ano de leituras, né, do rito trianual, e deste ano de 5.785 estamos quase finalizando o ciclo anual de leituras e Bezrat Hashem teremos a oportunidade mais uma vez dentro das festividades do 7º mês, teremos uma festividade especial onde comemoramos o começo de mais um ano de leituras do ciclo anual de leituras das porções das Parashiot, né? Então, hoje preciso bastante de ajuda, né? Hoje vai ser um shiur bem didático, Bezrat Hashem. Vou precisar de bastante ajuda das pessoas que nos estão acompanhando do outro lado da tela, dos nossos internautas, das pessoas que estão aqui na sinagoga, tanto os homens que estão na mesa, quanto as mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, também têm à disposição um microfone, né? Que hoje vai ser uma porção bem dinâmica, né? Um shiur bem dinâmico, e vamos a demonstrar que tão Jajamim, que tão sábios estamos sendo até agora neste tempo que temos cursado a nossa vida no judaísmo, né? Então vamos a demonstrar quão sábia é a nossa comunidade de Sha'arei Teshuvah, né? Então vamos a começar com uma pergunta, né? Vamos a começar com uma pergunta de várias perguntas que teremos nesta porção de hoje, né? E a pergunta base é a seguinte: como nós podemos dividir as mitzvot, né? Isso já estudamos em anos passados, né? Mitzvot, os mandamentos, a mitzvah, é um conceito muito grande, muito complexo e que abrange várias formas de entendimento dessa palavra mitzvot, né? E em shiurim passados, nós falávamos que existe 3 formas de separar as mitzvot, os mandamentos, que são as 3 famílias, as 3 bases do mandamento, né? Eu vou lembrar eles no português, né? Temos uma que são as leis, temos umas que são os estatutos, e temos uma que é os testemunhos, né? Alguém se lembra, pelo menos, de uma das formas, como se fala em hebraico, uma dessas 3 formas, né? Temos leis, temos estatutos e temos testemunhas, né? Alguém se lembra de alguma dessas 3 palavras no hebraico? Temos, só para lembrar que nos está acompanhando de casa, temos uma música que cantamos durante o serviço de Arvid, né? Que é Ahavat Olam, né? Em Ahavat Olam, nós temos uma parte que nos fala a respeito das mitzvot, né? Que é o que nós falamos nesse momento? Alguém que possa falar no microfone, por gentileza? Para facilitar a questão, existem 2 formas de mandamento dentro dessas 3 famílias, que são aqueles que nós conseguimos compreender com a nossa capacidade racional, e a outra é o que não conseguimos entender com a nossa capacidade racional. Qual que são esses 2 tipos de mandamentos? Hukim e Isso, Hukim e Mishpatim, né? São as duas famílias básicas dos mandamentos, né? Hukim e Mishpatim, e o terceiro, que são as testemunhas, é conhecido no hebraico com o nome de Edud,
né? Que são testemunhos, né? Que são os momentos que temos a oportunidade de lembrar alguma coisa que aconteceu no nosso passado, o passado do nosso povo, e ficou como lembrança para o sagrado, e nós guardamos esses momentos com muito carinho, né? Então são essas três bases da família, né? Então sempre falamos que Hukim são os mandamentos que regulam a nossa relação com Hashem, a nossa relação com o sagrado. Os Mishpatim são os mandamentos que regulam a nossa relação com o próximo, com os outros seres humanos. E por último, os Edut, que é o que nós vamos falar nesta porção de hoje, são os mandamentos que fazem lembrança a alguma coisa que aconteceu com o nosso povo, né? A porção de hoje, de Pinhas, ela, no terceiro ano de leitura, nos começa a falar de momentos santos, né? De festividades, o que nós conhecemos como festividades, né? Existem várias formas de conhecer a palavra festividade no judaísmo, né? Tem a palavra Yom Tov, tem a palavra Hag, tem a palavra... esqueci agora a terceira palavra, que é Santa Convocação. Mas existem várias palavras que fazem referência às festas, né? Aos momentos que Hashem marca um encontro com os Bnei Israel nessas datas fixas para nós estarmos presentes nesses momentos, né? Só que existe uma questão interessante na porção de Pinhas, né? Que é bem interessante, que faz muita referência ao tempo em que nós estamos vivendo hoje na atualidade e que vivemos anualmente em todas as nossas gerações, que é mais uma vez que teremos que falar a respeito das 3 semanas, né? Que são as 3 semanas? As 3 semanas são um período que transcorre do domingo passado, que estivemos fazendo nosso serviço do jejum do 4º mês, o 17 do 4º mês, né? Até o 9 do 5º mês, o 9 de Av, né? O 9 de Av, né? Onde lembramos e amargamente recordamos a memória do Mishkan, a memória do Bet HaMikdash, né? A memória do primeiro e segundo templo, né? E todos os acontecimentos ruins que nosso povo passou naquela época, né? Então são momentos que nos lembram de sofrimento, né? Que nos lembram que fizemos coisas erradas e essas coisas erradas tiveram um efeito na nossa vida. Não escapamos daquela lei física que fala que toda ação está ligada ao quê? A uma reação, né? Então muitas vezes nós passamos na nossa vida e acreditamos que as coisas que fazemos são insignificantes, né? Que às vezes pegar uma coisa, que às vezes falar uma coisa, que às vezes ouvir uma coisa, que às vezes ver uma coisa não produz nada, não tem nenhum efeito na nossa vida, mas estamos nos enganando, né? Tudo o que nós vemos, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós falamos e tudo o que nós fazemos, seja com as nossas mãos, seja com os nossos pés, seja com o nosso conhecimento, seja com a nossa força, tudo tem um propósito e tudo tem um resultado, né? Tudo isso é anotado nos livros de contas de todos os seres humanos e anualmente nós temos uma festividade onde todas essas notinhas, todas essas faturas, todos esses recibos, todos esses talões são colocados na mesa do sagrado e ele decide como ele vai cobrar essas faturas. É como Serasa. Essa festa, se nós fôssemos a traduzir no português certinho, essa festa da retificação seria a festa do Serasa. Ali estão todas as contas, todas as pendências, todas as dívidas estão ali e o sagrado decide o que ele vai fazer com essas dívidas, o que vai fazer com essas pendências, né? Então ninguém escapa dessa realidade. Só o sagrado, ele, na sua benevolência, tem a oportunidade de nos tirar do aperto, de nos tirar da dificuldade pelos atos que cometemos na nossa vida. Mas não podemos nos enganar e acreditar que as coisas que fazemos, as coisas que vemos, as coisas que ouvimos, não têm um efeito na nossa vida. Tudo que nós fazemos tem um efeito. Pode ser um efeito positivo ou pode ser um efeito negativo. Quem decide que é positivo e negativo é nós mesmos, né? Então, só para finalizar essa primeira parte do shiur, o meu pai, ele tinha uma frase bem clássica dele, que era assim, a seguinte: não existe pior engano que aquele que a gente conta para si mesmo. Não existe pior mentiroso que aquele que mente para ele mesmo, né?
Não existe, não tem outra pessoa que seja mais mentirosa e que se engane mais que quando nós contamos um engano para nós mesmos. Então vamos parar de fazer isso, porque isso nos leva a acreditar coisas que não são reais, acreditar coisas que realmente o que fazem é transtornar a nossa mente e as nossas capacidades. Isso nós vemos na política atual, nós vemos na mídia, nós vemos em todo o que é canto no mundo, nós vemos essa questão de engano, que parece coisas reais, mas que realmente não é nada produtivo, né? Então temos que tomar muito cuidado com essas ações e com essas questões, né? Mas voltando para o que corresponde para esta questão das 3 semanas, né? Nós podemos sofrer nestas 3 semanas, e os sábios nos falam que aqueles que se afligem durante estas 3 semanas com os Bene Israel, aqueles que têm a oportunidade de se afligir junto com os Bene Israel nestas datas, serão recompensados no Olam Haba e no momento da Geulah com a alegria do retorno de todas as coisas que nós choramos e lembramos nesta data. Então, aproveitar a oportunidade de, ainda no sofrimento, ainda na aflição, termos a oportunidade de que nossos olhos estejam ligados à benignidade do sagrado, porque Ele tem a resposta para esse problema, né? Então, o problema é o Bet HaMikdash, né? O Mishkan, o Bet HaMikdash, o Santo Templo, né? E na porção de hoje de Pinhas, o que corresponde para o 3º ano, nos fala especificamente de todas as oferendas que eram oferecidas durante todas as festas do ciclo anual de leituras. E parece um chamado de atenção do sagrado, que fala, viu, você está nas 3 semanas onde não tem templo. Nesta porção das primeiras 3 semanas, eu vou te mostrar como você deveria cumprir os mandamentos referentes às oferendas que eram oferecidas no templo, né? Parece que ele está jogando na nossa cara o mal que nós fizemos e o resultado daquilo que nós cometimos, né? Então é preciso ouvir esse chamado de atenção para conseguir trazer uma mudança positiva para essa questão. Por isso é importante estudar a porção da Parashat desta semana, né? E deixamos no chat uma enquete. A enquete é a seguinte: qual é o Yom Tov, qual que é o dia festivo, qual que é a festa mais importante do ciclo anual de festividades? Qual que é a festa mais importante? E tem 4 opções, né? Shabbat, Pesach, Yom Kippur ou outras, né? Realmente são 7 festas que englobam essas festividades que nós chamamos de Yamim Tovim, dias festivos, né? Mas escolhi essas 3, foram escolhidas essas 3 especificamente porque as 3 representam uma coisa muito importante, né? Yom Kippur, muitos reconheceriam Yom Kippur como a festa mais solene e a festa mais sagrada do ano, né? Porque nós jejuamos durante esse dia para podermos ter uma capacidade maior de nos aproximar de Hashem e termos a absolução das nossas más ações, né? Então essa primeira festa de Yom Kippur é uma festa que pode ser chamada como a festa mais solene ou mais santa do ano. Pesach, pelo outro lado, também pode ser considerada como uma festa muito importante. Por quê? Porque sem Pesach, nenhuma das outras festas que estão dentro da Torá poderia ser cumpridas. Porque quem pode cumprir uma festa sendo escravo? Sem a capacidade de distribuir o nosso tempo à vontade, né? Sem poder falar, hoje eu vou parar e vou cumprir com o mandamento que o sagrado me deixou. E isso nós estudamos nos livros passados, né? De Shemot e Vayikra. Se não é ensinado que o Hashem falou para Moshe que falasse para o faraó que deixasse o seu povo sair para quê? Né? Não era que Hashem e Moshe não chegaram ao faraó falando só que deixasse o povo sair. Qual que foi a questão pela qual Moshe falou que o povo precisava sair? Deixa meu povo sair para que me sirva. Não era que deixasse o povo sair para que fosse livre. Nós não somos livres porque Hashem deseja só a nossa liberdade. Mais uma vez, isso é um engano. Acreditar que hoje nós, Bene Israel, seja em Eretz Israel, ou seja na Galut, seja ainda na diáspora, acreditar que Hashem quer a nossa liberdade só por ser livres, estamos errando. Mais uma vez, Hashem ama e nos dá a nossa liberdade com o objetivo do quê?
Deixa meu povo sair, deixa meu povo livre, para quê? Para que me sirva, né? Então, Pesach representa a importância dessa questão, que sem Pesach nós não teríamos a oportunidade de estar nem hoje presentes para cumprir o mandamento deste Shabbat da Parashá de Pinhas. E agora, mais uma vez, para responder a pergunta, antes de respondê-la diretamente, é uma pergunta, mais uma vez, como a pergunta da semana passada, é uma pergunta capciosa, porque qualquer das três respostas é a correta, né? Não é necessário uma resposta específica. Isso vai depender de quem está fazendo a pergunta. E como é eu que fiz a pergunta, eu vou ter que responder, né? O Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y yo achaba que era el Shabbat, pero entonces tengo una inquietud. Cuando hay un yeyún, el yeyún se pospone para otro día. Pero cuando el yeyún es Yom Kippur, entonces, aun cuando caiga en Shabbat, se tiene que hacer el yeyún. Entonces, me parece que además de solemne, Yom Kippur también puede ser la fiesta más importante, pero sou essa inquietud porque sei que Shabbat é a festa mais importante. Sim. Então vamos aproveitar e responder as duas perguntas de uma vez só, né? A pergunta é qual festa é mais importante, né? E Yom Kippur, como já tinha falado, Yom Kippur pode ser categorizada como a festa mais solene e a festa mais santa. A santidade de Yom Kippur é tão alta que ela se sobrepõe por cima da santidade do Shabbat. Que poderíamos falar que é uma santidade um pouco mais genérica. Não é a palavra correta, mas é só para que a pessoa que nos está acompanhando consiga entender. Possivelmente quem observa o Shabbat por fora, comparando com o Yom Kippur, que é uma vez no ano, e tem todas aquelas regras que precisavam ser cumpridas à perfeição, né? Ele pode olhar e falar que a santidade de Yom Kippur é maior que a santidade de Shabbat, né? Mas o que me refiro com importante? Com importante. Nós temos o poema de Lechadodi, que cantamos todos os Shabbatot durante o serviço de Kabbalah Shabbat, cantamos Lechadodi, né? E fala uma das estrofas de Lechadodi, o último em ação, mas o primeiro no pensamento, né? Então, quando Hashem criou as coisas, quando Hashem criou a Beriá, todo o universo, todas as criações, tudo o que nós conseguimos enxergar e ainda o que nós não conseguimos enxergar no nosso universo, Hashem o criou com o objetivo de que ele fosse participar de Shabbat, né? Então, a importância de Shabbat é muito grande, porque ele, primeiro do que nada, Shabbat é a base fundamental do restante das festas. Tanto assim que quando nós estamos em um Yom Tov, quando nós estamos em um dia festivo, nós não podemos fazer melachot, que são os trabalhos que são proibidos para quê? Para Shabbat. Mas aplicam em todas as festas, porque Shabbat é a base, né? Então, por isso é que vem a importância do Shabbat. Mas existe uma questão que nós precisamos começar a entender. Que o Shabbat pareça genérico, não faz realmente genérico, né? O Shabbat, ainda que nós celebremos Shabbat tras Shabbat todas as semanas e não tenhamos que aguardar um ano para aguardar o próximo Shabbat, é porque Hashem nos está chamando a atenção e nos está dando um presente, que é a oportunidade de fazermos o bem e estarmos próximos dele nessa data de Shabbat, né? Então, cada Shabbat, nós temos a oportunidade de termos uma oportunidade de estar próximos a Hashem. Só para finalizar o meu comentário e abrir a participação da mesa do Minyan, desculpem que me tenha estendido um pouco nessa explicação, mas é muito importante esta questão. Todas as festas são como um portal. São como, sabe aquela questão de Star Trek ou de Voltar ao Futuro, é que fala o filme, né? Tem 3 filmes desse de Voltar ao Futuro, né? As festas, todas as festas são como um portal, como uma porta que se abre para nós, tanto no tempo quanto na santidade, nós irmos a um outro lugar especial que Hashem nos dá. Então, o Shabbat é uma festa muito importante por isso, porque nós temos a oportunidade de acessar esse portal
todas as semanas. E por isso precisamos cumprir este mandamento que estamos hoje ainda, cumpri-lo o mais perfeitamente possível. Com isso eu vou finalizar os meus comentários. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Vou pegar um ganchinho só sobre a resposta da enquete, né? Como o Ranolfo falou, é uma pergunta, como que fala? Capciosa, né? Porque cada um vai ver a sua forma de compreensão dentro das festividades, né? Qual que é a mais importante para ela, de acordo com o que ela imagina, com o que ela pensa, que ela entende, né? No meu ponto de vista, Yom Kippur é o mais importante. Porque o Shabat, quando o Yom Kippur cai no Shabat, nós temos que jejuar no Shabat. Então, demonstra a santidade, o grau de santidade, né, de Yom Kippur. Por quê? Hashem fala através do profeta e cobra de Israel em relação às suas transgressões, né, e que não haviam buscado o perdão. Né? E fala de que me adianta o vosso Shabbatot, né? Porque eles estavam devedores a Hashem. Então, o Yom Kippur é o dia que nós temos a oportunidade de alcançar o perdão, né, de nossos pecados, de nossas transgressões, através do cumprimento desse mandamento. Qual é o cumprimento desse mandamento? É afligir nossa alma, estar jejuando, rezando o dia todo, né, para obter o perdão. Se nós não obtermos o perdão nesse dia, de nada adianta virmos no Shabat, todos os Shabbatot na sinagoga, com a nossa vida carregada de pecado, de transgressões, que não alcançamos nesse dia de Yom Kippur. Né? Então, no meu ponto de vista, é o Yom Kippur, né? Porque sem o perdão, sem alcançarmos o perdão neste dia, e o perdão alcançamos através do cumprimento desse dia, desse mandamento, não, os Shabbatot ficam em vão para nós, segundo a palavra de Hashem através do profeta Ishayahu, né? Eu quero fazer... Vai ter que pegar aquele lá. Shabbat Shalom. Olha só, eu quero fazer 2 comentários, tentar ser muito rápido. O primeiro comentário é a respeito daquelas palavras que Hanor nos trouxe a respeito da mentira, né? Muitas pessoas acham que podem se enganar. O cara acha que, não, eu vou me enganar. Eu vou dizer que isso aqui não é importante, que eu não preciso ir no Shabat e tal, não preciso cumprir. Eu vou mentir para mim e dizer isso. Bom, o que acontece é que qualquer um pode esconder de si qualquer coisa, pode mentir para si qualquer coisa, pode mentir para os outros também. A pessoa pode acreditar na mentira, todo mundo pode acreditar na mentira. Só a única coisa que não pode acontecer é a pessoa escapar da realidade. Ou seja, a pessoa mente dizendo, ali não tem abismo nenhum, eu vou continuar andando. Então a pessoa está se enganando e existe um abismo. Então a pessoa continua andando, ela não pode se esquivar do resultado da realidade. Você pode mentir, mas você não pode escapar da verdade. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é o seguinte: das 5 festas que são relatadas nessa nossa paraxá, eu acho muito interessante nós vermos a primeira. Todas elas são de grandíssima importância. Cada uma delas é muito importante. São as festas de Torá. Mas eu quero comparar a primeira com a última. A primeira é justamente aquela que, através dela, nos foi dada a liberdade. Ou seja, passamos a ser indivíduos, passamos a ter valor como seres humanos, porque o escravo é desumanizado. O escravagista, ele desumaniza o escravo para que possa explorar sem que sua consciência lhe cobre alguma coisa. Então, a liberdade nos foi dada pelo Eterno para nos humanizar. Nós somos respeitados como seres humanos a partir do momento que o Eterno nos deu a nossa liberdade.
Pêssar. Essa é a primeira. A última é uma que não tem nome, é uma que Torá não nomeia. É a nossa festa das cabanas. É a nossa festa das cabanas. Essa festa ela tem um significado muito interessante de nós observarmos, que é o seguinte: é a nossa dependência ao Eterno e a necessidade de termos gratidão ao Eterno por tudo aquilo que Ele nos faz. Nós temos diariamente muitas e muitas e muitas graças que o Eterno nos traz. Nós nem sabemos quais são essas graças, mas Ele nos traz e nós não temos consciência de quais sejam. Então nós precisamos, como fazemos nas nossas festas das cabanas, nós precisamos ter a gratidão ao Eterno por aquilo que nós não fazemos ideia do que seja. Que, da mesma forma como Ele não dá o nome da festa na nossa Torá, Ele também não nos permite que conheçamos e vejamos cada uma das graças que Ele nos traz diariamente. Então, temos que agradecer a Ele por aquilo que nós percebemos e nós temos consciência que nos aconteceu e temos gratos a Ele por isso. E também temos que ser gratos a Ele por tudo aquilo que nós não fazemos ideia do que seja que Ele nos deu e precisamos ter consciência também disso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Agora funcionou, acho que. Então, estava analisando aqui, a gente comentou sobre Yom Kippur, né? O senhor comentou sobre Rosh Hashanah, né? Não, Pessach e Sukkot. E Sukkot, né? Interessante, né? Pessach e Sukkot, isso. Pessach e Sukkot, né? Uhum. Eu estava analisando aqui que este ano, agora a gente vai passar por um período de os dias temíveis, né? Sim. Os dias temíveis e depois vem a primeira festa que foi comentada ali, né? O primeiro dia do mês sétimo, né? Uhum. Que é Rosh Hashanah, né? O início do ano, né? Que começa a festividade anuais. E estava analisando e vendo aqui que vai cair uma segunda-feira à noite, né? Então, vamos ser provados mais uma vez. Sim, né? vamos ser testados. Bezrat Hashem, vamos estar aqui, né? Mas vamos ser provados, todos nós vamos ser provados, porque é um dia de semana, né? Que nós vamos ter que estar reunidos aqui, uma noite de segunda-feira, para dar início a um novo ano, a um novo ciclo de festividade a Hashem. E que nós possamos vir com essa gratidão que o Zaitum estava falando. Isso. Né? Que melhor dia para um juízo que segunda-feira. Algum comentário da mesa? Só para continuar a questão, né, porque deixei uma pergunta no ar também no começo da minha intervenção. Falei a respeito das festas do sétimo mês, aproveitar o gancho do Abinadab que estava falando a respeito disso, né? Só antes, para colocar mais um exemplo nessa questão, as festas nós podemos dividi-las em três, né? Primeiro, a mais grande. As mais grandes são três, que nós conhecemos como Shelosh Regalim, né? As festas de peregrinação são tão grandes que o mandamento específico dessas três festas é que a pessoa necessita, é obrigada a ascender a Jerusalém para oferecer os sacrifícios, oferecer o serviço dessas três festas lá em Jerusalém. Por isso, elas são reconhecidas como os Shelosh Regalim, as três festas maiores e mais grandes, né? É como o irmão mais velho, né? Então, nessas três festas temos Pesach, Shavuot e Sukkot, são os Shelosh Regalim, né? Pesach, a festa da nossa libertação, Shavuot, a festa da entrega da Torá, e Sukkot, a festa que nos lembra da nossa estadia no deserto, nos 40 anos no deserto, e que no final disso, nessa festa, tem uma festa que não é muito específica, não se fala muito diretamente dessa festa na Torá, mas temos Simchat Torá, que é o renascimento, mais uma vez, do ciclo anual de leituras das porções, né? Essas são os Shelosh Regalim. Depois temos duas, que são as duas festas mais santas e mais solenes, que são Rosh Hashanah e Yom Kippur. São as primeiras duas festas do sétimo mês, né? O sétimo mês, o primeiro dia é Rosh Hashanah, Yom Teruah, a Torá fala Yom Teruah, né? A festa do dia do toque do shofar, né? O que fala a Torá, né? Então,
Essa primeira festa é quando começa, quando abre esse ciclo anual de juízo. E Yom Kippur, que é a última festa dessas duas, que são as mais santas, as mais solenes, é quando é finalizado todo esse julgamento, né? E por terceiro, temos as duas mais genéricas, as duas que nós temos a oportunidade de celebrá-las várias vezes no ano. Primeiro o Shabbat, que a celebramos todas as semanas, e depois Rosh Chodesh, que a celebramos todos os meses, né? Então são essas três diferenças entre os três, as três formas em que celebramos as festas que estão dentro da Torá, né? Mais uma vez, estamos nos aproximando do sétimo mês que o próprio Abinadab em Israel estava falando. Esse sétimo mês nos lembra de muitas coisas e são festas que são muito relevantes para o nosso tempo atual em que estamos vivendo. Então a pergunta que fica para quem nos acompanha do outro lado da tela e os que estão aqui hoje presentes é: estamos preparados para cumprir essa mitzvah de Yom Teruah, de Rosh Hashanah e de Yom Kippur? Então, com isso, vamos finalizar o nosso serviço da leitura e os comentários da porção da Parashat de este dia da Parashat de Pinchas. Podemos ir nos preparando para o Kiddush, né? Só lembrar a você que nos acompanha de casa mais uma vez a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, né? Se é a primeira vez que você nos está acompanhando, se inscreva no nosso canal, que nos ajuda bastante, né? E só para falarmos um pouco a respeito de Pinchas mesmo, né? Que passa um pouco desapercebido neste terceiro ano de leituras, que se concentra mais nesta questão das festas, do ciclo anual de festividades, né? Pinchas, ele no começo desta porção, ele recebe uma berachá. Realmente são duas, né? Ele fala Brit Shalom, né? Um pacto de Shalom, e Brit Keuna Olam, né? Um pacto de sacerdócio eterno, né? São duas promessas que ninguém faz para Pinchas, senão que o próprio sagrado faz diretamente para Pinchas, né? E mais uma vez, encontrar-se com estas 3 semanas de luto, de duelo, onde lembramos de todas as coisas que aconteceram com o nosso povo nestas datas, né? Esta promessa de Brit Keuna Olam e Brit Shalom, né? O pacto de Shalom, né? Nos lembra que nós também temos a oportunidade de que, de acordo com a forma em que nós formos agir, teremos a oportunidade de sair deste ciclo de sofrimento, né? Que parece que se cumpre em muitas épocas no nosso povo, mas que se nós tivermos, mais uma vez, lembrando as palavras do Shiur da porção da Parashá passada, se nós tivermos a oportunidade de nos levantarmos e fazer a coisa certa, na hora certa, teremos a oportunidade de mudar esse decreto, de mudarmos essa realidade, né? Então é o nosso desejo que consigamos fazer isso.